Liturgia do dia 18 de abril de 2022, segunda-feira, na oitava da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração.
Mantenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo do repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio, porque em vós me refugio. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais. Depois de entregue, vós o matastes, cravando-o na cruz. Mas Deus ressuscitou-o. Estas palavras de Pedro, na manhã de Pentecostes, constituem o anúncio fundamental, o querigma, que a Igreja é chamada a fazer a todos os povos.
a começar por Jerusalém. Jesus foi condenado e executado, mas Deus confirmou a justeza na sua causa, ressuscitando-o dos mortos. Aliás, tudo estava previsto, conforme verificamos no Salmo 15. O que não se realizou em Davi, realizou-se em Jesus de Nazaré, que Deus ressuscitou dos mortos. Os apóstolos são testemunhas desse fato. Pedro evoca a vida exemplar de Jesus, evoca a sua morte levada a cabo pelos judeus e pelos pagãos, e evoca a sua ressurreição. Tudo aconteceu conforme o plano de Deus, delineado nas Escrituras. Temos aqui um exemplo da primeira pregação apostólica, centrada em Jesus de Nazaré, na sua ação, na responsabilidade de quem o recusou e na total presença de Deus em todos os momentos da sua maravilhosa vida. No texto do Evangelho, enquanto as mulheres, tendo se encontrado com Jesus, correm a levar a notícia aos apóstolos, os guardas também correm a informar os sumos sacerdotes sobre o curso dos acontecimentos. Entretanto, Mateus centra a sua e a nossa atenção no túmulo vazio. Perante essa realidade, podemos tirar duas conclusões: ou Jesus ressuscitou de verdade, ou os discípulos roubaram o seu corpo. Mas o episódio está organizado de tal modo que não deixa muito espaço a dúvidas. O testemunho das mulheres não dá hipóteses à mentira dos sumos sacerdotes. Ide anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Só uma fé semelhante à das mulheres torna possível acolher o anúncio da ressurreição. Mateus escreve no século I, quando ainda estava bem acesa a polêmica sobre a ressurreição de Cristo entre os chefes do povo e a comunidade dos discípulos. Para o evangelista, a ressurreição de Jesus era um fato indubitável, que tinha inaugurado os novos tempos e o reino de Deus fundado no amor. Mas os chefes do povo judeu continuavam a rejeitar Jesus e à espera de outro Salvador. A ressurreição continua a ser sinal de contradição. É fonte de vida e de salvação para quem está aberto à fé e ao amor. É motivo de juízo e de condenação para quem a recusa. A visão dos anjos que anunciavam a ressurreição trouxe às mulheres temor, mas também grande alegria. Mas essa alegria só será plena quando Jesus se manifestar pessoalmente a elas. É o que acontece logo em seguida. Salve, diz-lhes o Senhor ao encontrá-las. Então puderam abraçar-lhes os pés, adorá-lo. O encontro com Jesus ressuscitado enche as mulheres de contentamento, porque a sua presença é presença de Deus. Jesus aponta-lhes o caminho da vida e da missão. Aquela experiência não era para ficarem quietas e caladas, por isso partem em missão. Ide anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Também nós, a alegria da ressurreição, há de tornar-se compromisso de anúncio, de missão. A segunda parte do texto mostra-nos outro efeito da luz da ressurreição,
um efeito negativo naqueles que não estão dispostos a acolhê-la. Os guardas do sepulcro e os anciãos conspiram, recusando ver a luz. Dizei isto: de noite, enquanto dormíamos, os seus discípulos vieram e roubaram-no. Santo Agostinho observa com ironia: se dormiam, como é que viram os discípulos roubar o corpo? É bem diferente o testemunho de Pedro sobre Jesus. Vós o matastes, cravando-o na cruz, mas Deus ressuscitou-o. Esta primeira pregação do apóstolo ecoará ininterruptamente na pregação da Igreja ao longo dos séculos. Pedro e a Igreja existem para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Esses fatos encerram toda a negatividade da história e toda a positividade da vontade de Jesus. Cada um de nós é apóstolo na medida em que anuncia esta verdade e se sente identificado com ela. O ódio, as trevas, a morte foram vencidos pelo poder de Deus, porque Cristo ressuscitou, pois não era possível que ficasse sob o domínio da morte. Pedro e os outros apóstolos anunciavam corajosamente a ressurreição do Senhor. Anunciavam com poder, porque fizeram a experiência do ressuscitado. Uma coisa é anunciar ao mundo Cristo, conhecido pelo estudo e, portanto, de modo muito abstrato. Outra coisa é anunciar Cristo experimentado, vivido. Da experiência do ressuscitado brota o testemunho eficaz e a ação em favor dos irmãos, o apostolado. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor nosso Deus, que pelo batismo aumentais continuamente a vossa Igreja com novos filhos, concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida ao sacramento que pela fé receberam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.